Olá, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui então para estudar hoje o capítulo 3 de Malaquias. E é um capítulo bem interessante porque muitas pessoas se prendem a ele só na questão do dízimo. E não é bem verdade isso, né? Nós sabemos que quando o povo de Israel voltou do cativeiro e o templo foi reconstruído, começaram a ocorrer abusos, né? Tanto ali na administração do templo, no tanto que o profeta Malaquias chama a atenção dos sacerdotes, como a própria vida espiritual do povo estava em declínio, né? O divórcio era amplamente praticado, no entanto que Malaquias do capítulo 2, 16 diz que Deus abomina o divórcio. Casamentos interraciais, né, entre o povo de Israel e outras nações que Deus já havia proibido anteriormente, também vinha sendo praticado de forma aberta. E o dízimo era então negligenciado por essas pessoas. Então o profeta Malaquias vem para chamar atenção contra esses abusos que vinham acontecendo entre o povo de Israel, ok? Então o capítulo 3 de Malaquias começa justamente com ele falando o seguinte: eis que envio o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. Está falando aqui de João Batista. Nós sabemos que Malaquias é o último profeta, né? Foi o último profeta do Antigo Testamento, e João Batista o primeiro do Novo Testamento. Ou seja, entre Malaquias e João Batista houve um silêncio profético de 400 anos. Então, Malaquias vem falando exatamente daquele que prepararia o caminho para o Senhor. Mas diz também Malaquias, né, que o Senhor virá para fazer juízo, né? É uma mensagem dura do profeta Malaquias. Ele diz assim no versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Né? O ourives, para quem não sabe, é aquele que trabalha com ouro, né? Com metais. E então, para que o metal seja purificado, ele é passado no fogo, né? Tanto o ouro como a prata é aquecido numa temperatura muito alta para que ele derreta, então separe as impurezas. E Malaquias aqui vem dizendo que a vinda do Senhor será como o fogo do ourives ou como o sabão dos lavandeiros, capaz de alvejar, de limpar a vida daquelas pessoas. Mas ele segue aqui, e no versículo 5 ele diz o seguinte: e chegar-me-ei a vós para juízo. De novo, vem falando aqui de juízo. Então a mensagem do capítulo 3 de Malaquias é uma mensagem de juízo, ok? E aí ele segue: porque o Senhor não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, porque o Senhor é misericordioso, é que os filhos de Jacó não são consumidos. Isso ele registrou no versículo 6. E aí ele diz mais no versículo 7: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Deus está fazendo um convite: voltem para mim, né? Se arrependam, voltem para mim, reformem a vida de vocês, porque se vocês voltarem para mim, eu também me voltarei para vocês. Mas a minha volta para vocês depende de vocês voltarem antes para mim, porque foram vocês que transgrediram os meus estatutos. E aí ele começa a dizer outras coisas. Por exemplo, no versículo 8, né? Roubará o homem a Deus? E aí há uma pergunta, né? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então agora sim entra a questão do dízimo, tá? E aí ele diz, né, Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois
Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Então, pelo que nós vimos aqui, a mensagem principal do capítulo 3 não são os dízimos. Os dízimos são apenas um detalhe, né, de tudo aquilo que vinha acontecendo. A mensagem do capítulo 3 é uma mensagem de juízo de Deus contra um povo desobediente. Tá? Então, ele diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus aqui mostra que há uma clara diferença entre aqueles que servem a Deus, que vivem de acordo com a sua palavra, e aqueles que não servem. Tá? Então o convite dele no capítulo 3 é para que as pessoas retornem para ele, voltem a servi-lo, porque assim ele poderá continuar sendo o seu Deus e não os irá consumir com fogo como se fosse de ourives. Ok? Essa então é a mensagem de Malaquias 3. Muitas vezes nós nos prendemos aos dízimos, mas a mensagem de Malaquias 3 é de juízo, ok? Então a gente precisa ler a Bíblia com calma para poder entender o que tem na Bíblia de fato para nos advertir e nos ensinar. Eu quero orar por você nesta manhã para que você possa sim voltar para os caminhos do Senhor caso esteja longe. E que se você não está longe, está bem pertinho do Senhor, para que você permaneça firme em seus caminhos, ok? Então vamos orar neste momento. Querido e bondoso Deus, convite do Senhor para o povo de Israel em Malaquias 3 era para que eles retornassem ao Senhor, para que deixassem de praticar as coisas que não eram do teu agrado e voltassem a conviver harmonicamente contigo. Nós queremos também pedir que o Senhor nos convença de tudo aquilo que não é certo em nossas vidas, para que nós possamos fazer uma nova aliança contigo. E aqueles, Pai, que mantêm a sua aliança firme e forte com o Senhor, que o Senhor os fortaleça, para que assim permaneçam até a volta do seu Filho Jesus Cristo. Eu oro por mim e por cada um que está assistindo esse vídeo neste momento. Amém. Que Deus te abençoe. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém.